Beleza, galera? A gente vai para a aula 2 agora, falar sobre separação silábica. Bom, é um tema bastante antigo, você estudou quando você era bem criancinha, mas a gente precisa conceituar algumas coisas novamente. Esse assunto vai ser muito importante na gramática, quando a gente vai falando dos dígrafos, dos dífonos, até mesmo da acentuação gráfica. Bom, para isso a gente precisa de definições, certo? Para começar a falar de separação silábica, a gente precisa primeiro entender o que é uma sílaba. E aí? Tá aí a definição para você. Sílaba é um grupo de sons ou de fonemas, como a gente aprendeu na outra aula, emitidos em uma abertura sonora. Você deve ter aprendido lá no seu ensino fundamental 1 a contar sílabas batendo palmas, ou estralando o dedo, ou chamando a pessoa de longe, ou chamando a palavra como se fosse o nome de uma pessoa longe. Ok, tudo isso pode funcionar. O problema é, você não vai fazer isso no meio de uma prova, que está todo mundo em silêncio, você não vai ficar lá batendo palma para contar a sílaba. Vamos supor que você está ali escrevendo a tua redação, na sua aula, ou mesmo lá na sua prova, no seu vestibular, você está escrevendo a tua redação. Aí está chegando no final da linha e você não quer perder linhas, o seu rascunho está bem perto do número máximo de linhas. Bom, você precisa cortar essa palavra. Você vai cortar como? Pelas sílabas, pelos grupos de sons emitidos. Beleza? Então, para você pensar nesse grupo, eu recomendo que você faça isso de maneira silenciosa, se você não quiser criar um problema na sua sala de prova. Bom, você pode fazer isso de várias formas. A que eu recomendo é, coloca a mãozinha no queixo aí, bonitinho e vai. Pega uma palavrinha, bicicleta. Faz isso sem emitir som. Quantas vezes o seu queixo desceu e subiu? Quatro vezes. Bom, então essa palavra tem 4 aberturas sonoras, ou 4 sílabas. Belezinha? Bom, você percebeu que essa palavra bicicleta tem a mesma estrutura dentro de cada sílaba. Você vai entender isso agora. Existem 2 estruturas diferentes de uma sílaba. Ela pode ser composta por consoante mais vogal, e aí você inclui nesse grupo um conjunto de consoantes ou um conjunto de vogais. Nos exemplos isso vai ficar um pouco mais fácil. E aí você imagina ou só uma consoante e uma vogal. Caso de bicicleta, a primeira sílaba, bi, uma consoante e uma vogal. Si, uma consoante e uma vogal. E aí vem clé, 2 consoantes e uma vogal. Essas 2 consoantes, a gente vai ver depois, é um encontro consonantal. E aí você tem uma vogal. E tá, uma consoante e uma vogal. Você percebeu que todas as sílabas têm vogais? Pois é, esse é o primeiro dos recursos que você precisa utilizar. As sílabas estão centradas na presença da vogal. Os exemplos aqui. A palavra só. É uma palavra que só tem uma consoante e uma vogal. E só tem uma sílaba, só tem uma abertura. Só. Belezinha? A palavra sei, mesma coisa. Tem uma consoante, mas tem 2 vogais. E aí você faz aqui, sei. Quantas aberturas? Uma só. Então essa estrutura tem uma consoante e 2 vogais. Belezinha? A palavra noite. Você vai colocar a mãozinha aqui. Noite. Beleza? Quantas sílabas? 2. 2 aberturas de som. A primeira dessas sílabas, uma consoante, 2 vogais. A segunda sílaba, uma consoante e uma vogal. E por aí vai. Só que aí que tá. Pega esse último exemplo aqui. Saguão. Como é que você divide saguão? Sa-guão. Uma consoante e uma vogal. E ali? Uma consoante e 3 vogais. Você falou, professor, não dá para separar isso aí não, é muita vogal junto. Tenta fazer assim. Saguão. Acabou. Elas estão numa mesma abertura. Você pronuncia as 3 vogais dentro de uma mesma sílaba. A gente vai estudar isso nos encontros vocálicos. O que eu preciso que você entenda hoje é que existe uma estrutura de sílaba com consoante e vogal. E acontece em todos esses exemplos que você viu. A outra estrutura é de uma sílaba composta só por vogal. Afinal de contas, a vogal é uma abertura, é uma ressonância. Então você vai emitir um som de uma vogal. Olha lá,
A palavra é. É. Quantas sílabas? Uma só. Composta por quantas letras? Uma só. E qual letra é? A letra E, que a gente aprendeu, é uma vogal. Vamos para outras palavras. Ficar um pouquinho mais complicado. A palavra oi. 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 Uma abertura só. Duas vogais. E a interjeição uai? Bom, uai. Você não fala ai. Beleza, você pode até imaginar que seja isso. Mas na hora de pronunciar, você fala isso de uma vez só. Uai. Beleza? Outra forma disso acontecer é dentro de uma palavra com outras sílabas. Olha lá, a palavra saúde e a palavra rainha são palavras que têm 3 sílabas. Como é que você fala? Sa-u-de. E rainha? Rainha. Você percebeu que saúde tem acento e rainha não tem. Isso é tema para aula de acentuação gráfica. Calma lá. Primeiro, para hoje, a gente precisa entender que você tem uma sílaba consoante vogal, uma sílaba só vogal e uma sílaba consoante e vogal juntas. Beleza? Mesma coisa com rainha. Eu quero destacar só essa última sílaba de rainha. Você percebe que tem 2 consoantes? É igual o clé. Tem 2 consoantes. O clé é de bicicleta, tá? Não é clé, não tô doidando não, rapaz. Clé de bicicleta, que tem 2 consoantes e uma vogal, e você pronuncia as duas. No caso de rainha, o NH pronunciam só nha, como se tivesse só um fonema e uma vogal. Um fonema consonantal e um fonema vogal. Isso também é tema para outra aula, quando a gente estiver falando de dígrafos. Para hoje, eu preciso que você identifique essas 2 estruturas. Tá certo? Vamos lá. Seguindo, existem outras classificações. Alguns materiais vão pedir para você diferenciar, por exemplo, sílabas abertas de sílabas fechadas. Por mais que pareça não ser muito importante esse assunto, é importante você entender, por exemplo, que algumas palavras têm sílabas fechadas que precisam ser separadas de outras sílabas. Olha aí, a palavra pai termina com vogal. Vogal é um fonema aberto, então é uma sílaba aberta. Pai é uma palavra monossilábica, ok? Só tem uma sílaba. A palavra pá acontece a mesma coisa. Mas olha só, a palavra menino tem 3 sílabas com aquela estrutura, consoante vogal, consoante vogal, consoante vogal. Beleza? Então o que acontece aqui? Alguma delas termina com consoante? Não, né? Todas elas terminam com vogal, então elas são abertas. A palavra banana, que a gente já viu na aula de fonética, mesma coisa. Agora, começa a ficar um pouco mais complicado quando a gente olha para as sílabas fechadas, que são aquelas que se encerram com consoantes. Olha essa palavrinha, paz. Alguma complicação? Não. Uma sílaba só, termina com consoante. A palavra mar, ou a palavra mar, ou a palavra mar, terminam com uma consoante, seja qual for a pronúncia, ok? Mas olha só essa palavrinha, construção. 3 sílabas. A primeira sílaba, consoante, vogal, consoante, consoante. Complexo, né? Pois é. Por que ela é chamada de fechada? Porque ela termina com uma interrupção da passagem de ar. A outra, tru, começa com 2 consoantes e termina com uma vogal. Então, a primeira sílaba de construção é fechada, a segunda é aberta e a última é também aberta. Fala, professor, mas essa última sílaba aí é nasal. Dá para chamar de aberta? Sim, é vogal. Vogal nasal também é vogal, também é sílaba aberta. Ok? Bom, agora a gente chega na separação silábica propriamente dita. Existem 4 definições, 4 tipos de palavras no português. Existem as monossílabas, que são as palavras que só têm uma sílaba, as dissílabas, que tem 2, as trissílabas, que tem 3, e as polissílabas, que tem 4 ou mais. Dá uma olhadinha aqui. Primeiro exemplo, mão, zé, o, a. Esse o que pode ser tanto um artigo quanto um pronome oblíquo, a gente já vai estudar isso depois também. O A com crase, o A com H e acento, todas elas são monossílabas. A gente vai estudar um pouquinho melhor essas monossílabas quando a gente estiver vendo
as átonas e tônicas. Mas calma lá. Primeiro você precisa entender. Monossílaba, uma sílaba. Dissílaba, duas sílabas. Mamão. José. Zé é monossílaba, é um apelido. O nome, José, duas sílabas, belezinha? E o pronome ele. Mas seja uma palavrinha curtinha, ela tem duas sílabas. Como é que se compõem essas sílabas? Uma primeira só vogal e a segunda consoante mais vogal. Bom, as trissílabas são, incrivelmente, a maior parte das nossas palavras. Não tanto as que a gente mais usa. Nós somos mais monossilábicos na oralidade. Usamos palavras mais curtas porque a gente tende sempre a facilitar a comunicação no processo de uso da modalidade oral. Mas a maior parte das palavras da língua portuguesa estão classificadas como trissílabas. Português, construção, que foi o exemplo que eu acabei de te dar, e ideia, que é uma palavra que às vezes é difícil de separar. Por quê? Nem sempre fica claro para a gente onde se encaixa essa semivogal I. Se é I, D, A ou se é I, D e A. Isso é uma questão para quando a gente estiver estudando os ditongos. Para hoje, eu preciso que você entenda que existem três aberturas. I, D, A. Belezinha? Então, faz a medidinha aqui, ó. Português. Construção. I, D, A. Beleza? Três sílabas, três aberturas sonoras. Agora vamos para as polissílabas. São palavras um pouco mais complicadas, mas normalmente a gente usa para rebuscar um pouco o discurso, para falar um pouco mais bonito. Então, por exemplo, a palavra paquiderme tem paquiderme ou mitocôndria. Quando você estiver estudando a biologia, você vai encontrar um monte desses nomes super complexos, normalmente polissílabas, porque eles carregam muitos sentidos, eles vêm de várias origens diferentes, então cada origem vai trazer algumas características para essas palavras que a gente usa até hoje. E o seu maior sonho também é uma polissílaba, a universidade. Belezinha? São mais de 4 sílabas, polissílaba. Bom, vamos falar dos monossílabos agora. Falei para você que a gente ia dar um certo destaque para ele. Algumas coisas precisam ser ditas sobre os monossílabos para quando a gente estiver estudando a acentuação gráfica. Bom, os monossílabos são divididos em duas categorias. Os monossílabos átonos e os monossílabos tônicos. Bom, vamos lá. Os monossílabos átonos são normalmente representados pelas seguintes classes gramaticais. As conjunções, como o que, os artigos, todos eles, os definidos, indefinidos, singulares, plurais, as preposições, todas são átonas, mesmo as que não são monossilábicas. Beleza? Os pronomes oblíquos, átonos, obviamente, se eles chamam pronomes oblíquos átonos, eles são átonos. Mas a gente está falando dos monossílabos. Então, o me, o se, o, a, lhe, são todos monossílabos átonos. E pronomes oblíquos átonos. A gente vai ver isso também mais para frente. Pronomes de tratamento como seu José, Dom Pedro. Seu é um monossílabo átono. Dom, de Dom Pedro, também é um monossílabo, também é átono. E os pronomes relativos que e se também são átonos. Bom, e o que são átonos? São monossílabos que se pronunciam um pouco mais fraquinhos. Para a gente entender um pouco melhor por que eles são mais fraquinhos, é só entender um pouco melhor a função dessas palavras. As preposições são palavras que aparecem no meio de outras, ou elas servem para fazer ligações entre palavras. Como a palavra pão de queijo. Ou, melhor ainda, porque a gente usar só 3 monossílabos. Pão de ló. Pão de ló, você fala pão de ló, certo? O D é a palavra mais fraquinha. São 3 monossílabos, uma delas é mais fraquinha, a gente chama de monossílabo átono. Por coincidência ou não, é uma preposição. No caso de pão de queijo, pão de queijo. A gente fala pão de queijo. Pão mais forte, queijo mais forte. E o D fica mais fraquinho ali no meio. Tudo bem? Vamos para os monossílabos tônicos? Pois é, já te dei um exemplo. Pão. Pão é um monossílabo tônico. Assim como todos os substantivos monossilábicos. São todos tônicos. São palavras centrais nas frases.
Assim como os verbos, como o verbo é. Também já te dei esse exemplo hoje. Também é um monossílabo tônico. Os adjetivos, como o adjetivo só. Estou só, me sinto só. Só é um adjetivo, também é tônico. Advérbios, como lá, já, são monossílabos, também tônicos. Você vai falar, bom, professor, isso é meio fácil de perceber, todos eles são acentuados. Bom, dá uma olhadinha em pão. Lembra que eu falei na aula de fonemas que o tio não é um acento de tonicidade? Pois é, ele não marca a tonicidade daquela palavra, mas o fato dela ser um substantivo dá a ela tonicidade. Existem pronomes oblíquos, também chamados de tônicos, como mim, que a gente usa no final das frases. Busca um pão para mim. Esse para mim, o para é uma preposição, certo? Todas as preposições, monossilábicas ou não, são átonas. Então, o pronome que vem depois é tônico para dar essa intensidade final. Bom, para essa aula de hoje, esse era o nosso conteúdo. Eu precisava que você soubesse o que é uma sílaba, quais são as estruturas silábicas da língua portuguesa e, no caso específico dos monossílabos, você saiba diferenciar monossílabos átonos de monossílabos tônicos. Tudo bem? Até a próxima aula, gente. Muito obrigado pela paciência, bons estudos e qualquer dúvida, volta no vídeo, dá uma olhada de novo, tira print, faz anotação e bons estudos para você.